Bora para o nosso dia 6 e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, quando a mente encontra paz. Vamos ler a Bíblia? Para isso nós vamos ler duas passagens também. Nós vamos ler 2 Coríntios e 1 Pedro. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Vou contar para vocês a história da Helena, a história de cura dela. Vamos lá? Helena sempre foi uma mulher forte na família, aquela para quem todos recorriam quando precisavam de apoio, conselho ou ajuda prática. Mas por trás dessa fachada de fortaleza, Helena carregava uma ansiedade crescente que ela tentava controlar através do quê? Do perfeccionismo e da hiperatividade. A crise veio quando Helena começou a ter ataques de pânicos frequentes. O primeiro aconteceu no supermercado, sem razão aparente. Seu coração disparou, ela sentiu que não conseguia respirar e teve a certeza de que estava morrendo. Depois disso, o medo do medo tomou conta da sua vida. Helena começou a evitar alguns lugares que já havia tido ataque de pânico, parou de dirigir longas distâncias, evitava a multidão e até mesmo deixou de participar de atividades na igreja que antes amava. Ela se sentia culpada por essa fraqueza e se questionava onde estava a sua fé. Todos a cobravam pela sua espiritualidade. Religiosos, gente, acham isso, que pessoas cristãs não atravessam o adoecimento mental. E ela ouvia muitas cobranças nesse sentido, o que a fazia piorar ainda mais. Gente, tem mãe e pai que faz isso com o filho. Misericórdia, hein? O ponto de virada veio quando Helena finalmente procurou ajuda profissional. O psicólogo, que por indicação também era cristão, entendia suas dores, porque sabia os pontos de sua fé. Ele a atendeu e explicou que a ansiedade não é falha de caráter e nem falta de fé, mas uma condição que pode ser tratada. Aliás, fenômeno comum nos tempos que vivemos numa sociedade digital, globalizada e cheia de informação diária. Ele a ajudou a compreender que décadas de cuidar dos outros, exceto de si mesma, havia cobrado um preço de sua saúde mental. Helena aprendeu técnicas práticas de manejo da ansiedade, e mais importante, ela aprendeu a integrar sua fé com o cuidado profissional, compreendendo que buscar terapia não era falta de confiança a Deus, mas uso dos recursos que ele havia providenciado. O processo de cura levou tempo, não foi linear. Teve recaídas, momentos de frustração, tentativas de desistir, mas Helena persistiu. Ela começou a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a priorizar seu bem-estar mental como ato de mordomia. Hoje, 3 anos depois, Helena ainda remia os sintomas de ansiedade, identifica quando a ansiedade, tenta assaltar sua mente e possui ferramentas para manejá-la. Mais importante, ela se tornou uma defensora da saúde mental em sua comunidade, ajudando outras mulheres a compreender que buscar ajuda é sinal de força e não fraqueza. Amém? Gente, quantas pessoas têm passado por isso atualmente, né? A gente vive num mundo com muita informação, principalmente com relação a perigos, morte, tudo isso. E mulheres e mães alimentam demais essas antecipações temerosas, das quais a gente precisa se livrar. A palavra diz, que o justo, o cristão, não vou lembrar a palavra exata ali, não teme más notícias. Procure esse salmo aí. Não tema a má notícia. Vamos para a reflexão? A saúde mental é talvez a área mais estigmatizada dentro da igreja, da comunidade cristã, onde frequentemente se perpetua a falsa dicotomia entre fé e tratamento psicológico.
E como isso é triste, eu vejo inclusive muitas mães que têm filhos em sofrimento mental e ao mesmo tempo que procuram ajuda, ficam sabotando o tratamento psicológico, porque invalidam o tratamento, colocam dúvida na mente dos filhos e ficam dando mensagens veladas que eles não são espirituais o suficiente. Como observou Timothy Keller em suas reflexões sobre sofrimento, Deus usa tanto meios espirituais quanto naturais para nos curar e nos restaurar. Buscar ajuda profissional para as questões mentais não é mais falta de fé do que buscar ajuda médica para questões físicas. Amém? John Piper, em suas transparentes reflexões sobre a sua própria luta com a depressão, enfatizou que transtornos mentais podem afetar cristãos maduros. Ele observou que nossa mente caída é tão suscetível a disfunções quanto o nosso corpo caído. A diferença é que, em Cristo, temos recursos adicionais de esperança e propósito que complementam e não substituem o tratamento adequado. C.S. Lewis, naquele livro O Problema da Dor, escreveu extensivamente sobre como o sofrimento mental pode ser usado por Deus para nos refinar e nos aproximar dele. Isso não significa que devemos romantizar transtornos mentais ou aceitar passivamente o sofrimento evitável. É preciso ter muito cuidado com esse assunto. Deus não usa dor, ele não precisa disso. Mas Deus pode trazer propósito até mesmo de nossas lutas mais difíceis dentro do mundo caído que vivemos. Dietrich, escrevendo de sua própria experiência de sofrimento e isolamento, observou que saúde mental verdadeira vem não da ausência de dificuldades, mas da presença da esperança sólida. Ele compreendeu que a mente humana precisa tanto de verdade quanto de comunidade para prosperar. A mulher moderna enfrenta pressões sem precedentes e a sobrecarga de informações constantes, as comparações amplificadas pelas redes sociais, as múltiplas expectativas e papéis que precisamos desempenhar, tudo isso cria um ambiente propício para ansiedade, depressão, burnout e tantas outras questões. Adicionalmente a isso, muitas mulheres carregam traumas não resolvidos de experiências passadas que continuam impactando suas vidas, principalmente na saúde mental. Outras lidam com desequilíbrios hormonais que afetam o humor e a cognição. Algumas enfrentam circunstâncias extremamente e genuinamente difíceis que demandam mais recursos emocionais do que naturalmente possuem. A abordagem bíblica à saúde mental, ela é holística, integrativa. Reconhece que somos seres integrados, corpo, alma e espírito interconectados. Isso significa que o cuidado mental pode incluir, sim, oração, meditação bíblica, mas também exercício regular, sono adequado, nutrição balanceada, terapia profissional e, quando necessário, sim, remédio, medicação. O objetivo não é nunca sentir emoções difíceis ou nunca enfrentar desafios mentais. O objetivo é desenvolver resiliência, força, ferramentas de enfrentamento saudáveis e a capacidade de buscar ajuda quando necessário. É aprender a diferença entre tristeza normal e depressão clínica, entre preocupação saudável e ansiedade patológica. Se você tem dificuldade nessa área, procure ajuda profissional para discernir também. Porque às vezes você normalizou ser depressiva e Deus não tem essa condição para você. Normalizou ser ansiedade. Sou ansiosa. Isso não é de Deus, não, ok? Então procure ajuda profissional. Vamos para a reflexão numa nota de 0 a 10. 0, sua saúde mental tá ruim. 10, sua saúde mental tá boa. Que nota você daria para sua saúde mental? Colocou aí? Vamos às perguntas? Pergunta 1. Você tem cuidado da sua mente com a mesma atenção que você cuida do corpo? Olhado aí para os pensamentos que você tem, ver se eles estão cativos à obediência de Cristo, se são, como dizem Filipenses 4:8, se os pensamentos são puros, bons, se há louvor. Dá uma identificada.
2. Que sinais de alerta mental você está ignorando? Deixa para depois, amanhã eu procuro, presta atenção. 3. Como você pode integrar fé e cuidado profissional de saúde mental? 4. Que estigmas, preconceitos, tabus, que pensamentos você tem sobre saúde mental que você precisa abandonar? Responda tudo isso para você ter um raio-x aí, um panorama do que você pensa e de como você está lidando com a saúde mental. Vamos orar? Uma oração de entrega e transformação? Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento, cada medo, cada ansiedade que carrego. Tu sabes quando minha mente está cansada, quando as emoções estão confusas, quando a paz parece impossível. Obrigada por compreender completamente a minha humanidade, a minha mente, quem eu sou. Confesso que às vezes tenho negligenciado minha saúde mental, pensando que espiritualidade deveria ser resolver automaticamente todas essas questões psicológicas. Perdoa-me por não buscar a ajuda que precisava e por julgar os outros que lutam com questões mentais. Dá-me sabedoria para discernir quando eu preciso de ajuda profissional e coragem para buscá-la, principalmente quando isso também está dentro da minha casa, com o meu esposo ou com os meus filhos. Tira de mim esse julgamento e essa religiosidade. Liberta-me de qualquer vergonha associada ao cuidado da minha mente, que eu possa ver psicólogos, terapeutas, psiquiatras como instrumentos da tua graça. Renova minha mente diariamente através da tua palavra, que os teus pensamentos substituam os meus pensamentos ansiosos e catastróficos. Enche-me com tua paz, que excede todo entendimento. Usa as minhas lutas mentais para me tornar mais compassiva com os outros que sofrem e que eu seja um canal de esperança. Em teu nome, amém. Amém? Jesus orou, pediu ajuda, não andou sozinho. Então, cuidado com esses pensamentos disfuncionais. Amém? Vamos para o nosso 7º dia, o último dia amanhã, e eu espero que já tenha testemunho. Posso te pedir algo? Vai lá no meu direct, dá testemunho, comenta aqui como foi para você ouvir esse devocional. Beijo grande, até amanhã.